Este é o seu programa A Bíblia Responde, com o pastor Jorge Vale. E vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, e o versículo 1, que nos diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Nós observamos esta determinação divina dada ao profeta Ezequiel, homem que foi grandemente usado nas mãos do Senhor. Este homem que profetizou em dias em que a nação de Israel encontrava-se num pecado clamoroso. A graça de Deus não podia se manifestar, porque não havia nenhum justo sequer. Ele mesmo solicita que ele procure um homem para que tapasse a brecha, para que se colocasse no muro perante ele, a favor desta nação, mas a ninguém eu achei. Que trágica situação esta da nação de Israel e do povo de Deus. E nesse momento nós encontramos Deus dizendo para Ezequiel: põe-te em pé, Ezequiel, que eu falarei contigo. Deus, ele quer falar com o ser humano. Deus, ele quer falar com as pessoas. Deus, ele tem imenso prazer, porque quando ele fez o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus, quando fez o homem, é porque ele queria o companheirismo deste homem. Ele andava na virada do dia, juntamente com Adão, ali no Éden, até que finalmente o pecado veio e derrubou aquele gigante, e a comunhão entre ele e Deus, ela foi rompida. Uma muralha foi formada. Não havia mais comunicação, porque diz a Bíblia Sagrada que os vossos pecados, eles fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus quer se comunicar com o homem, mas o pecado tem feito esta barreira. No conceito divino, o homem no pecado, ele está caído. E é nesta hora que Deus quer se comunicar com o seu filho. Ele quer transmitir o seu amor à sua nação. E ele chega ali da condição para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Falar com o homem sentado, falar com o homem deitado, isto não é a intenção divina. Deus quer falar com o homem que está em pé, um homem que está com a sua vida reta no seu altar e na presença dele. Deus, ele quer simplesmente que você se coloque em pé nesse instante, porque ele quer falar contigo. Você muitas vezes fica perguntando: mas Deus se calou comigo, nunca mais eu senti a presença dele, nunca mais ouvi a sua voz, nunca mais eu ouvi uma profecia. O que está acontecendo? Deus me abandonou. Você até diz que já não é mais nem crente. Você não sente mais aquela alegria, aquele gozo da salvação que você tinha outrora. Mas eu pergunto para você: do lado de quem está o problema? Do lado de Deus ou do lado do homem? Do lado dele ou do seu lado? E quando você começa a cair em si, você começa a observar que a mão de Deus está estendida todo dia para você. A condição que você se encontra é simplesmente ela que não permite que você tenha
tenha esta doce comunhão com o Pai Celestial, como você deveria ter, como você deveria se encontrar em pé na presença dEle. Mas você quer que Deus te use, você quer que Deus te ouça, você quer que Deus opere por seu intermédio dentro de uma condição pecaminosa em que você se encontra. Em absoluto, quando Ele diz, põe-te em pé e eu falarei contigo, não é simplesmente se colocar em pé fisicamente, mas é se colocar numa posição de santidade na presença dEle. Ele não faz acepção de pessoas, não, absolutamente não. Ele quer falar com você. Não interessa a intensidade do seu pecado, não interessa a condição que você vive, não interessa a postura que você esteja nesse momento, não interessa o grau, a quantidade, a intensidade, o tamanho, a cor do pecado que você tenha cometido. Quando Deus diz, põe-te em pé, é porque existe solução para você, ainda existe uma saída. A Bíblia diz simplesmente que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós encontramos uma grande figura no Antigo Testamento, o homem que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Davi, um homem de Deus, um homem puro, um homem santo, mas que de repente ele se deixa levar, tropeça, cai, esconde o seu pecado. Como o rei tinha direito, achava ele, até que o seu pecado foi descoberto. Mas até ser descoberto, aquele homem já tinha sofrido tremendamente. Reumatismo que lhe esmagava os ossos. Dizia ele que o seu leito era simplesmente um rio de lágrimas. Diz a Bíblia que enquanto eu escondia os meus pecados, o Senhor esmagou os meus ossos. Mas Ele também declara no Salmo 55, eu confessei-te os meus pecados e tu sarastes a minha enfermidade. É isto que Ele quer fazer quando diz para você, põe-te em pé e eu falarei contigo. Depois que o salmista se viu perdoado, ele disse simplesmente para o Senhor, agora, Pai, restitui-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me repulses da tua presença, mas restaura-me a alegria da salvação. O que faltava na vida de Davi? A alegria da salvação. Por que não tinha? Por uma consequência pecaminosa, mas ele confessou, se colocou em pé, e o Senhor simplesmente restaurou a sua vida espiritual. Aquele gigante na fé se levanta e prossegue a sua caminhada, porque Deus havia perdoado, restituído a alegria, e ele continua a sua marcha, e é justamente isso que Deus quer fazer com você. Não adianta você querer se justificar diante do povo que é santo, quando na realidade a vida lá fora é outra. Não adianta você querer dar lição de moral para a sua família ou para os seus filhos, quando lá dentro, no íntimo, a sua vida não condiz com essa exigência que você faz. Não pensemos que acusando os outros nós vamos nos justificar em absoluto, mas diz a Bíblia, confessa simplesmente e você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Hoje mesmo Ele quer perdoar, Ele quer purificar, Ele quer limpar a sua vida, Ele quer purificar os seus pecados, Ele quer reatar o seu nome no livro da eternidade. Ele quer que você se levante nesta hora, porque Ele quer falar contigo. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Que coisa bonita, que coisa bela, que coisa importante é quando nós estamos de pé e podemos ouvir Deus falar face a face conosco. É isso que Ele deseja, é isso que Ele quer. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Você pode nesse momento ter os seus pecados perdoados. Se você simplesmente clamar ao Senhor, Ele está disposto a te perdoar, renovar, restaurar a alegria da salvação que você um dia possuiu. Porque Deus não é o homem, mas a misericórdia dEle está estendida de geração em geração. E hoje mesmo você pode voltar para ouvir a voz do Senhor. Que Deus, na sua infinita bondade, Ele abençoe o teu coração nesta hora, e você possa se colocar em pé
porque Ele quer falar contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje para sempre. Amém e amém.